Boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do módulo 2, em que a gente está discutindo sobre as funções elementares. Hoje nós vamos falar sobre as funções polinomiais, que é um tipo de função, das funções mais presente no ensino básico, né? Começa a ter a noção delas lá no fundamental e segue por todo o ensino médio. A gente vai falar sobre essas funções hoje. Não vai dar para falar sobre todas, a gente vai ter que eleger algumas que é mais presente ainda. Antes de continuar, eu vou colocar aquelas questões que geralmente a gente coloca para começar a refletir sobre o assunto, né? Qual a importância das funções polinomiais? Por que estudamos essas funções no ensino médio? Como podemos construir uma sequência didática para o ensino de funções quadráticas? Então, esse é o tema que eu vou estar mais abordando com mais profundidade, essa questão aqui da sequência didática, como sugestão para os nossos colegas, para poder estar aplicando. E como aproveitar técnicas sobre funções quadráticas para resolver problemas de máximos e mínimos. E o que é importante ensinar sobre as funções polinomiais. São alguns dos questionamentos que a gente pode estar respondendo após o estudo dessa etapa. Então, como se trata de função polinomial, eu trouxe aqui uma definição do que seja uma função polinomial, embora a gente vai estar restringindo, né, porque o tempo nosso é muito... Vou até colocar o celular aqui para acompanhar um pouco esse tempo, que é muito corrido. Então, eu trouxe aqui uma definição geral, né, da função polinomial, que chama-se polinomial qualquer função f de R em R da forma f de x igual a nxn mais a n-1, x elevado a n-1 mais a n-2, x elevado a n-2 mais, seguindo aí, a1x1, x elevado a 1 mais a 0. Então, esse aqui é uma forma, né, de um polinômio, de uma função polinomial completa, em que A0, A1, AN são os coeficientes do polinômio, ou seja, da função f, no caso, que a gente está discutindo agora. Se o AN, que é o termo de maior grau, né, for diferente de zero, então ele vai definir para a gente qual é o grau do polinômio e, consequentemente, da nossa função. Lá no 8º ano, os alunos já começam a ter contato com os estudos dos polinômios, e lá ele tem esse estudo do que é um polinômio, do grau dos polinômios, estuda toda a função, a função não, a álgebra com esses polinômios, divisão desses polinômios, enfim. E depois ele começa a estudar equações que envolvem esses polinômios e estuda essas duas equações, a equação com o polinômio de grau 1, que é chamada de equação do primeiro grau, e a do polinômio de grau 2, que é chamada de equação do segundo grau. E aí ele já começa a fazer um pouco de confusão lá na frente, já chamando função, colocando grau na função do primeiro e função de segundo grau, uma vez que o grau é do polinômio, enfim. Dessas funções polinomiais, eu vou destacar duas delas, que das funções que mais a gente trabalha no fundamental, já começa a ter contato com ela, a maioria dos alunos no nono ano já começa a ter contato com essas duas funções, e no primeiro ano do ensino médio, eles vão estudar com profundidade essas funções polinomiais, que é a função polinomial afim, né, a função que tem a característica de linear, né, de um crescimento linear, e a função quadrática. Então, nós vamos trabalhar eu vou estar abordando aqui na nossa discussão
mais sobre essas duas funções polinomiais, porque eu julgo que são as funções que, na nossa realidade, no nosso cotidiano, são as funções que mais modelam situações mais próximas dos alunos. Então, outras funções de outros graus, do grau 3, né, a função do terceiro grau, do quarto grau, já começa a sair um pouco da nossa realidade do ensino básico. Então, eu vou estar dando essa prioridade para essas funções afim, né, no caso, e a função quadrática. E até mais, pretendo, né, até enfatizar um pouco mais a quadrática, que dessas duas ainda a quadrática é a que modela mais situações, problemas com mais realidade, né? E essa função afim costuma ser utilizada em situação que tem que usar muita hipótese simplificadora para a realidade. Então, mas eu vou comentar sobre essas funções que elas são bem abordadas no ensino básico, né? No primeiro ano, precisamente. Então, eu vou comentar aqui sobre uma sequência didática, né? Uma sugestão de como a gente pode estar abordando essa função. Então, no primeiro ano, quando você vai trabalhar, geralmente a primeira função que você aborda, depois que você dá aquela ideia das relações, da função, que aquela discussão que a gente estava no webinário anterior, você já começa trabalhando também a função afim. E quando você vai trabalhar a função afim, nessa sequência didática que eu proponho, que é uma que eu utilizo também, eu começo a fazer uma sequência de uma situação bem mais simples para a gente atingir uma situação mais complexa. E a função quadrática, a função afim, ela nasce lá da proporcionalidade. Então, é interessante que a gente, quando vai trabalhar com o aluno esse assunto, a gente observe bem se esses conceitos de proporcionalidade está bem claro e definido na cabeça dos nossos alunos. Que eu faço isso e, geralmente, eu percebo que não está. Então, eu trouxe aqui alguma situação que, geralmente, eu percebo, né, eu faço esses testes diagnósticos e vejo que tem um pouco de gravidade nessas ideias que os alunos trazem, chega no primeiro ano, por exemplo, é sobre a proporcionalidade, porque se ele entendeu a proporcionalidade, ele automaticamente já entendeu a função afim, e aí fica mais fácil para você seguir. Então, é melhor que você gaste um tempinho resgatando esse conceito ou esclarecendo isso para que o aluno tenha mais sustentabilidade nas ideias da função afim quando ele entendeu essa primeira parte. E o que eu percebo quando os alunos chegam no ensino médio? Sobre a proporcionalidade, quando você vai fazer lá aquele diagnóstico, fazer aquela revisitação de conteúdos lá do fundamental, que eles não entendem o que é, de fato, uma proporcionalidade. Ele vai encarar a proporcionalidade conforme talvez ele teve lá no fundamental, reduzindo totalmente uma proporcionalidade a uma regra de 3. E o que é importante para saber o que caracteriza uma proporcionalidade, que é a questão da constante de proporcionalidade, você percebe que ele não tem. Eu faço um teste com eles, eu passo para eles um problema. Por exemplo, um atleta com excelente forma física, ele vai estar correndo e ainda coloca uma excelente forma física, para não ter dúvida. Ele corre 100 metros em 18 segundos. E pergunto para eles quanto se ele percorreu, né, 100 metros em 18 segundos, quanto que ele vai percorrer em 1 minuto? Que eu já
né, 1 minuto já é um valor assim que não é, dependendo da velocidade, essa, por exemplo, que não é tão pequena, já é uma coisa que, para manter uma proporção, já não é muito fácil, mas é aceitável. E eles fazem esse cálculo e respondem. Né? Então, eles fazem esse cálculo e respondem lá que ele percorreu 333,33 metros em 18 segundos. Aí, para verificar se eles realmente sabem o que é uma proporcionalidade, eu pergunto, e em 2 minutos, e exagero, por exemplo, e em 2 horas? E 100% dos alunos, eles vão lá e calcula para você quanto que aquele corredor, né, que aquela pessoa, que aquele atleta percorreu, e te dá a resposta, né, 40 mil metros. Então, ele fala com você, o corredor ele correu 40 quilômetros. Quer dizer, daí você percebe que ele não tem ideia do que seja uma proporcionalidade, porque se ele souber o que é uma proporcionalidade, ele iria achar estranho o problema e falar, mas como? Eu não sei, porque isso não vai manter. Porque para eu saber onde que ele vai, qual distância vai percorrer depois de 2 horas, ele teria que manter essa velocidade com qual eu vou me referir, que eu peguei como referência, que é de 100 metros para 18 segundos. E isso é impossível um ser humano correr 2 horas com a velocidade dessa. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo que eu pego, né, nos livros, nos sites, para ver que realmente esses alunos eles fazem isso porque não é do nada, né? Porque tem isso, de fato, não tem esse cuidado lá talvez no fundamental, quando ele estudou. Aqui, por exemplo, eu peguei isso aqui do site hoje ainda, né? Eu pensei em discutir com vocês e entrei lá, e vocês podem entrar a qualquer momento que vocês vão achar coisa assim. Tem até a foto aqui do cara correndo, e lá tem, ó, um corredor percorre 100 metros em 10 segundos. E olha que essa velocidade aqui está até maior que aqui, que geralmente eu coloco 100 metros em 18 segundos. 100 metros em 10 segundos, em cada segundo ele vai percorrer 10 metros. 10 metros você vai discutir com ele, né? Para ele entender o que é 10 metros, à frente de um lote normal, por exemplo. E aí você, em cada segundo, para ele perceber o tanto que é rápida a velocidade. Tanto é que essa foto aqui do lado nem está muito condizendo, né? Porque esse cara aqui parece que realmente ele está com a ideia que vai correr muita distância, porque ele não está parecendo que está com uma velocidade tão rápida que eles quiseram ilustrar aqui o problema. Só que, se você perguntar para a pessoa aqui, e qual é a pergunta aqui do problema? Ó, determine sua velocidade média em quilômetros por hora. Olha para você ver a falta de realidade disso, né? Se ele tem uma proporcionalidade, como esse cara que é humano vai percorrer, vai manter essa proporção, né, a proporcionalidade, que é a coisa mais importante na proporcionalidade, para caracterizar se as grandezas são proporcionais, é a constante de proporcionalidade. Se não tiver ela, não tem proporcionalidade. Só que isso não fica bem enfatizado. Então, eles pedem para você, e aí dá a resposta. A resposta verificada por especialista, a velocidade média de corredor é de 36 quilômetros. Que ligação isso tem com a realidade, com o conceito matemático que está sendo estudado? Então, se estivesse falando de um veículo, de uma máquina, ainda assim tinha que ter umas hipóteses simplificadoras quando você calcula a velocidade de um automóvel, porque se você sai para você rodar 2 horas, não é constante aquilo, porque você tem a diversidade na estrada e tal, mas aí tem algumas hipóteses simplificadoras no fato de ser uma máquina, de ser um veículo, de ter um motor, enfim. Mas no humano isso é impossível que ocorra. E aí, por curiosidade, eu ainda fui lá dar uma olhada do que seria essa a resposta verificada por especialistas, e aí você tem aqui, as respostas verificadas contêm informações confiáveis
garantidas por um time de especialistas escolhidos a dedo. O Braille tem milhões de respostas de alta qualidade, todas cuidadosamente moderadas pela nossa comunidade de membros, e respostas verificadas são as melhores de todas. Então, isso que o aluno acompanha, por exemplo, nas redes, fica parecendo que ele está realmente com um lugar confiável. Enfim, faz, mas o conceito que o aluno deve, de fato, aprender sobre a proporcionalidade, ele não tem, que é a questão de manter uma proporção. Se não tiver essa proporção, não tem uma proporcionalidade, não é possível resolver o problema, ele não vai saber, por exemplo, no meu exemplo, onde que aquele atleta vai estar depois de 2 horas, ele pode estar em qualquer lugar, eu acho que menos provável é 40 quilômetros depois de 2 horas, se ele foi correndo com aquela mesma velocidade. Então, quando a gente vai trabalhar os conceitos matemáticos, a gente tem que ter cuidado para que a gente tenha uma realidade daquilo e que use o conceito, a definição que a gente está trabalhando com realidade, e não simplesmente com uma coisa que não tem link com a realidade, porque senão fica complicado para que o aluno ele consiga fazer as associações entre áreas de outros conhecimentos, com a física, com a química, ou seja, que a matemática ela tem que ser um instrumento da vida, do cotidiano, da vida real. Ela não é feita para ser um instrumento para brincar, né? Ela é feita para resolver problemas do cotidiano. Então, essa questão da função afim, ela é interessante que você comece aí na proporção direta. Da proporção direta, se você já mostrou que 2 grandezas são diretamente proporcionais, quando elas têm proporcionalidade, alguma coisa é constante. Se for direta, é a razão entre elas que é constante, e se for inversa, é o produto entre elas que tem que ser constante. E isso é o que caracteriza. Então, se você pega, por exemplo, se 2 grandezas x e y são diretamente proporcionais, quando você pega um y e divide por um x, você e isso é uma constante k, por exemplo, então você tem que o y é igual a k vezes x, você já está com uma função linear, e é só adequar. E aí, para passar para afim, é só a questão da origem, né? Se você iniciou do zero ou se você iniciou de uma certa quantidade. Então, tem uns problemas interessantes para fazer essa passagem, por exemplo, quando você tem uma caixa d'água com uma torneira com vazão constante, e você vai encher aquela caixa lá, e aí você pode ter a caixa vazia, começar a encher do zero, e aí você tem uma função afim, linear, afim mais linear, porque iniciou do zero, mas você poderia iniciar também a caixa já contendo 300 litros de água. E se você tem, nesse caso, o comportamento da função afim vai ser a partir de quando você começou a encher a caixa, já tinha 300, então você vai ter a função linear, e aí você vai somar com os 300, que é o que já tinha. E aí você constitui aí uma função afim que não partiu da origem, que vai caracterizar. É uma sequência interessante e para você poder trabalhar e ficar ligado nesses casos do pré-requisito, dos conceitos, fazer essa ligação com mais ser mais progressiva as ideias. E a outra função, como eu já falei que a gente iria discutir, é sobre a função quadrática. A função quadrática, ela é outra função que temos que ter bastante cuidado quando a gente vai trabalhar com os equívocos que os alunos trazem, desde confundir uma equação do 2º grau com uma função quadrática, porque eles lá
decoram lá, né, a fórmula de Bhaskara, porque ele trabalhou lá com a equação do segundo grau e fica o tempo inteiro lá igualando aquela equação a zero e chegando em um x1 e um x2 e depois nem sabe para que é aquilo e fica brincando daquilo lá o tempo inteiro. E quando chega no ensino médio para trabalhar a função quadrática e vai ter um momento que talvez é interessante encontrar esses números, eles generalizam e a única coisa que eles fazem é isso e acaba que fica confundindo. Eu vou apresentar aqui uma sequência didática, né, como sugestão, como eu disse, eu vou parar a apresentação aqui e vou apresentar no GeoGebra. Deixa eu ver se eu mudo aqui. Deixa eu ver aí se tá aparecendo a tela do GeoGebra aí? Alguém responde? Tá sim. Ah, ok. Então, aí uma sugestão aqui para a sequência didática para a função quadrática é você ter aquela sequência de uma coisa bem mais simples para uma coisa mais elaborada, né? Então, você vai... E o que é interessante com esse método, né, com essa metodologia da sequência didática, é uma metodologia que eu uso e eu acho interessante, é que quando você realiza ela juntamente com o método da construção pelo aluno, né? Que o aluno ele tem que construir alguns conceitos. Então, que é o método chamado método da investigação. Então, você pode colocar essa sequência didática para o seu aluno, juntamente, né, com o método da construção lá pelo aluno, da investigação, que vai dar um resultado legal. Obviamente que quando você pega o aluno no primeiro ano, com esse método da investigação, você tem que ir com calma, porque às vezes ele não tem esse hábito, né? E a maioria não vai ter mesmo esse hábito de trabalhar esse método da investigação, mas você pode estar introduzindo devagar, né, com essa sequência didática que você pega uma coisa mais simples e vai gerando uma gradualmente. Então, você pode estar introduzindo alguma coisa de construção que eles vão estar fazendo e construindo. Então, aqui, a primeira coisa que você faz no GeoGebra, eu acho que muita gente já deve usar o GeoGebra nas aulas de matemática, né? Eu acho que, se não, quase todo mundo já usou ou usa. Primeira coisa aqui, para ficar interessante, você pode construir, colocar aqui os controles deslizantes, né? Que primeiro aqui, você nem precisa fazer isso. Como eu falei do método da construção, você pode começar aqui com uma função bem simples, né? Que ele vai construir, que esse aqui ele já vai conseguir colocar lá, construir o gráfico dela. Você pode dar antes para ele essa função f de x igual a x ao quadrado, que é uma função que a maioria, por exemplo, talvez já teve contato lá no nono ano. E eles vão conseguir construir o gráfico dessa função. Então, você já parte de uma coisa que ele já tem ou que ele conseguiu construir, porque quem não tem ainda, pouca coisa que você fizer, você vai... poucas orientações que você for dando para ele, ele vai conseguir construir esse gráfico e não tem problema. Depois que construiu esse gráfico, você vai chamar a atenção de alguns aspectos do gráfico, né? No caso da parábola, falar da concavidade, que é a abertura, do ponto aqui, que é o menor ponto que você tem, que é o vértice da parábola, fazer com que ele perceba que quando você tem aqui o x igual que 1, a imagem dele é 1, e quando você tem o x igual que menos 1, a imagem é menos 1, quando é 2, a imagem é 4, quando é menos 2, a imagem também é 4, para que ele perceba essa simetria em relação ao eixo y.
E aí depois você pode estar também colocando um menos, né? Que é a outra função, menos f de x igual a que menos x ao quadrado, e ver o que aconteceu com ela, né? Que ela, no caso aqui, manteve também o eixo de simetria com o y, mas agora a concavidade está para baixo, mas o vértice manteve no mesmo local. E aí, quando x é igual a zero, continua sendo o menor valor dessa função, o vértice dela, as coordenadas do vértice x vértice, y vértice, é 0 e 0, e aí isso aí ele vai conseguir entender perfeitamente. Depois que ele entendeu essa, aí você vai, coloca o controle deslizante aqui, né? Só você colocar aqui, vamos colocar aqui a interação de 0,1, você pode colocar aqui até 0,01, pode também mudar aqui o máximo e o mínimo, se você quiser um espaço maior para visualização, e aí você pode construir agora uma função f de x igual que ax quadrado. Igual que ax quadrado. Olha, eu coloquei. Porque o a aqui é 1. Igual que ax quadrado. E aí você pode agora que esse a ele pode variar. Aí você vai explorar bem essa questão do parâmetro a, o que ele interferiu. Ele já tem aquele conhecimento quando a é 1. Que você nem ficou frisando essa questão do A ser 1, mas agora você vai variar esse A, e aí ele vai ver o que esse A pode influenciar nessa parábola em relação a que ele já conhecia, né? Que é só a questão dela estar, se você aumenta o valor de a abertura dela vai aproximar mais do eixo de simetria, o eixo de simetria não vai mudar se você variar esse A, você pode colocar no automático também para ele, né? Agora, se você, por exemplo, se esse A enfatiza, por exemplo, o A ser zero, né? Se o A for zero aqui, o que acontece? Você viu que a parábola verde ela ficou sobreposta ao eixo da abscissa, enfim, não tem uma função quadrática. Frisar bem isso, que o fato do A não poder ser zero numa função quadrática não é uma simples restrição, é a condição para que ele tenha uma função quadrática, porque senão ele já, quando você chegou na função quadrática, você já passou pela função constante, então aí você recaiu numa função constante, e aí você não tem uma função quadrática, então é essa condição que você tem, e daí você vai explorar, então, se ele for negativo, o que ocorre, né? A concavidade vai para baixo, mas as outras coisas continuam aí, também continua a ideia contrária agora, se esse A continuar diminuindo no campo negativo, ela já vai aproximar do eixo de simetria, e se ele estiver aumentando, ela vai afastando do eixo de simetria, até passa para outro campo que tem a ideia contrária, mas o vértice dela continua no mesmo local, é que f de x é exatamente igual a f de menos x, né? Que aqui você sabe que já pode estar também falando da paridade da função, que tem essa característica, quando o f de x tem a mesma imagem do f de menos x, é a mesma, então ela é uma função par, e aqui o vértice continua sendo, e ela admite que, aí agora você tem todos os As, né, que os parâmetros A variou, e aí ele percebe que, independente, o vértice ele não mudou, e ela admite um valor mínimo, então frisa lá, né, o sinal do A vai estar interferindo na concavidade, se está para baixo ou para cima, o vértice mantém no mesmo lugar, o valor mínimo dela continua sendo zero, e se o A é maior que zero, para qualquer x diferente de zero, a imagem vai ser positiva, né? Maior ou igual que zero, na verdade, e o ponto de mínimo dela aqui é zero,
Então, aí você vai explorar tudo isso, aí depois você define aqui um controle deslizante para um parâmetro B, também vou colocar aqui o incremento 0,1, colocou aqui, aí você vai, aqui não quero um B, né? Alguém está falando que eu não estou ouvindo, não estou vendo. Eu vou colocar aqui. Oi. Alguém falou? Ó, eu vou sair daqui dessa função ax², vou para a função, vou colocar um C, né? Que é melhor. Aí, com o parâmetro C, você define o C e coloca aqui o incremento de 0,1 também. E aí você já pode colocar aqui uma função f de x igual que ax ao quadrado, ax ao quadrado mais c, porque é uma mudança mais tranquila para ele perceber, né? Ainda com o parâmetro C é bem tranquilo a variação em relação ao que ele já conhece, então você pode mostrar para ele agora com o C, vamos colocar aqui o C, é melhor começar com C igual que zero, porque ele já tem lá essa parábola, né? Vai partir dela, e aí você vai pegar e vai mudar, então, o que o C vai interferir nessa função. E ele vai perceber aí que o papel do C é deslocar a parábola que ele já conhece, que ele já estudou, que ele já tem costume de fazer, horizontalmente. Então, se você mantiver o A do jeito que é invariável, a única variação que o C vai estar provocando na parábola ou na função, porque aqui você está invertendo um pouco, de vez de trabalhar a álgebra primeiro para depois o gráfico, você vem no gráfico e já mostra, porque é desenho, visual é melhor, é mais tranquilo, e depois você faz os links disso aqui com a álgebra, que, claro, é necessário. Então, você pega aqui e mexe com o C, e aí ele vai perceber que a única coisa, se você não variar o A, a única coisa que vai acontecer aqui é que essa parábola ela vai estar deslocando na vertical. Agora, tem uma coisa interessante que muda com esse C em relação a que ele conhecia, que é o valor mínimo da função, ou o máximo, a depender do A, que antes ficava no zero, independente, né, do A, agora não, ele vai estar também variando. Então, aqui, por exemplo, um menor valor que ele vai ter é o 1, mas aqui ele ainda pode perceber que o eixo y não deixou ainda de ser o eixo de simetria da parábola. É importante que ele perceba essa simetria, né, que através dela ele vai resolver vários problemas e vai ter mais argumentos e mais confiança para poder resolver problemas. E aí ele vai perceber isso, que ela vai estar deslizando na vertical e que esse ponto, o vértice dela, ela vai também estar de acordo com o C mudar, ele vai estar deslizando para cima ou para baixo nessa vertical. E outra coisa muito importante agora que você vai mostrar para ele que acontece também é que dependendo desse valor do C, ó, quando o C fica positivo, negativo e o A é positivo, aparece 2 pontos aqui que são as interseções da parábola com o eixo da abscissa. E é importante também, né, nesse momento, por isso que é interessante pegar esse C agora no início, que essa simetria, como o eixo Y continua sendo simétrico, ele vai verificar que essa reta simétrica aqui, no caso Y, ela vai ter a abscissa exatamente no ponto médio do segmento aqui da abscissa, né? Aqui, por exemplo, as interseções com o eixo da abscissa é -2 e 2,
Então, se ele fizer a média aritmética desses pontos, ele vai encontrar a abscissa aqui, que é a coordenada, uma das coordenadas do x do vértice, né, do vértice, e aí é só estar trabalhando com ele as ideias, porque da função, o que mais da função quadrática, né? O que mais você tem que trabalhar quando você pega o aluno no primeiro ano é essa ideia de que a coisa mais importante na função quadrática não é calcular o zero da função, porque eles estão tão acostumados lá no nono ano de pegar nem é a função, e sim a equação do segundo grau e achar zero em mais de 50 exercícios só fazendo isso, que ele, quando identifica a função quadrática com a equação do segundo grau, ele vai, ainda está na cabeça dele que a coisa importante é encontrar o zero das funções, ou seja, é igualar aquela função a zero e resolver pela forma de Bhaskara, né? Ou seja, calcular o valor numérico daquela relação lá, que ele já decorou de tanto que fez lá no nono ano, e ele acha que isso é a coisa mais importante, e está longe de ser, porque a função ela vai estar, ela foi pensada no início, né? Foi para problemas de máximos e mínimos, e modela, né, na maioria dos problemas, inclusive da física e de outras de outros modelos, em outras áreas de conhecimento, sobre para você definir máximos e mínimos. E aí você percebe, porque quando você, por exemplo, já fornece ideia do que é um máximo, por exemplo, que a gente, se der tempo, a gente vai conversar aí um pouco também sobre a forma de representar algebricamente essa função, sobre a forma canônica dela, que já fornece essa ideia para ele lá, descaradamente, só olhar e pegar, já visualiza o máximo ou o mínimo, dependendo, né, a depender de A, e ele ainda pega aquilo lá e iguala a zero e acha as raízes, e depois, para poder aplicar, talvez, alguns que já trazem uma fórmula, né, do x vértice, que é menos b sobre 2a, e do y vértice, que é menos delta sobre 4a, de tamanho automatismo que eles vêm com esse negócio. Então, assim, é interessante mostrar esses pontos, né? E que talvez não precisa nem usar aquela fórmula toda também para concluir isso, que talvez o vértice aqui, a abscissa do vértice, dá a abscissa do vértice para concluir a ordenada do vértice, que é o valor máximo, né? Esse é o ponto aliás, no caso aqui, o valor mínimo, e esse aqui, o x, o ponto de mínimo, é super tranquilo para você poder trabalhar com ele. Então, é uma coisa interessante. Depois que você trabalhou isso, você pode calcular, definir aqui outro deslizante agora, sim, o B, né? Vou colocar um incremento aqui, 0,1, e aí você pode trabalhar essa função quadrática nessa forma aqui, que f de x é igual que ax ao quadrado mais bx. Aqui, vamos colocar aqui o c no zero, para não interferir, né? O a não pode ser zero, tem que ser um número maior. Aliás, eu coloquei o b, né? A intenção era colocar o c no zero aqui, para não interferir. Vamos deixar aqui, porque é de onde ele saiu lá, para ele ver, né? Ele já viu o que o C interfere, aí agora ele vai pegar o B para ver no que o B interfere, aí você vai mexer com o B, e aí agora ele vai perceber algumas coisas muito interessantes, né? Sobre esse parâmetro aqui. Quando você mexe com ele, né? O C vai estar sempre zero lá, é onde ela intersecta lá com o eixo das
ordenadas, né, que é o Y, o eixo da vertical, mas uma coisa interessante ele deve perceber ou você tem que induzir. O eixo de simetria agora não é mais o Y, dependendo se você muda o B. Agora, há uma pergunta que tem que ficar, se não for feita, você tem que certificar que o aluno pensou ou deveria pensar, se não é mais o Y o eixo de simetria, continua existindo um eixo de simetria, e se existe, que eixo é esse, onde ele está? Porque, como eu falei, a simetria aqui é o que vai ajudar muito para o aluno estar resolvendo problemas. Então, aí vai induzindo, aí depende da turma, depende de você, professor, de estar criando, né, essa exposição dessa sequência didática que a gente está conversando entre colegas, entre professores. Claro que está sendo uma exposição bem resumida, bem sucinta, mas se for apresentada para o aluno, obviamente terá que ser preenchida com bastante detalhes, com bastante exemplos e atividades pensadas por você, professor da turma, né? Porque você conhece a turma, e aí a minha sugestão nesse quesito é só que escolha umas questões, uns exercícios que seja interessante para ele fazer uma construção, para ele poder ver, mas aí vai do professor para ver que atividades que ele vai fazer, né? Que ele vai escolher para trabalhar com aquela turma lá. Então, é interessante que ele perceba isso, e quanto aos sinais dos parâmetros, né? Foi fácil a questão do A, pela concavidade, ele vai saber se esse A assume valor negativo ou positivo, conforme a concavidade está para baixo ou para cima. Agora, o C também muito tranquilo, que é onde ela intersecta, no caso aqui é o zero. Agora, o B, às vezes eles têm uma dificuldade para entender o valor do B. A maioria dos alunos, pelo menos quando eu trabalho, eles fazem o quê? Eles pegam aquelas formulazinhas lá, que eles já vêm decorado, que o x vértice é menos B sobre 2A, e como eles têm o sinal do A, eles pegam aquele valor do x vértice e substitui lá, substitui o sinal do A e sai fazendo o cálculo ali para definir o sinal do B. Se ele fizer isso aqui com atenção, ele vai ver isso aqui nitidamente, ó, porque quando ele desloca o B para a direita, o que ocorre com o vértice dela? Vai ser deslocado para a esquerda, isso se o A ali for positivo. E aí o que ocorre? Todas as vezes que o vértice saiu para a direita, quando ele seguir essa parábola a parábola aqui, que ele chegou aqui no vértice, ele vai estar no campo da esquerda em relação ao eixo do Y, e ele vai continuar, quando ele vai passar pelo Y, vai estar no ramo crescente, sempre. Então, sempre que o B for positivo, a parábola ela vai ter intersectado com o eixo Y no ramo crescente dela, após o vértice, depois que ele passa pelo vértice. Então, é fácil de você identificar o sinal do B, se o B é positivo ou negativo. Se você pegar o B igual que é zero, obviamente ele vai estar na origem, né? Ele vai estar aqui na origem, e se você pegar um B negativo, o que ocorre? O vértice vai ser deslocado para a direita do eixo Y. E se ele está à direita do eixo Y, para você chegar nele, você vai estar, quando passar pelo eixo Y, vai estar descendo, vai estar decrescendo, ou seja, a interseção da parábola com o eixo da ordenada vai estar descendo. Então, sempre que você tiver uma parábola e quer saber o sinal dela, independente se você tem a função ou não, só pela parábola, para saber o sinal do B, é só você seguir essa parábola. Se quando ela intersectou com o eixo da ordenada, está no ramo negativo, está no ramo decrescente dela, está diminuindo até chegar no vértice, é porque o B tem um sinal negativo. Porque se tem negativo, o vértice foi deslocado para a direita. E o contrário, como eu já mostrei. Aqui no A negativo também é da mesma forma. Você pode pegar aqui, aliás, o B aqui, né? Você pode pegar o B aqui, ó, e pegar aqui no zero, e você vê que se você pegar o B e ir para a direita, aumentar aqui, aí
o B é positivo, e quando você sobe aqui, ó, segue a parábola, quando ela intersectou, está subindo, está no campo negativo, é positivo. Crescente, no caso, né? No ramo crescente da parábola. Então, o B é positivo. Se você fizer o contrário aqui, ó, se você decrescer, pegar um B negativo, você vai ver que aí, quando você chegou no vértice, ainda não chegou no eixo das abscissas, das ordenadas, e aí, quando você continuar, ele vai estar intersectando no ramo decrescente aqui da parábola, então está diminuindo na parábola, então esse B ele é negativo, e são coisas interessantes para você poder estar trabalhando com ele. E aí vem a questão do máximo, do mínimo também, enfim. Muitas coisas interessantes, o tempo nosso é muito pouco aqui, né? Agora, uma coisa que mesmo que vai ficar algumas coisas lá, mas isso aqui eu acho que é uma coisa interessante, eu não posso deixar de falar, é quando você vai trabalhar, quando você trabalha essa função aqui, do ax quadrado mais o bx, o que aconteceu em relação o que essa função aqui, por exemplo, vamos pegar aqui a f de x, a função f de x é igual que ax quadrado mais o bx mais c. Então, o que essa função vou colocar aqui tudo no zero para facilitar aqui para a gente sair de lá da origem. O que... Pronto. Então, quando você trabalhou a função ax quadrado, depois você trabalhou com c, você viu que só deslizava aqui. Quando você trabalha a função ax quadrado mais bx, você tem a função praticamente completa. Você já tem a função completa. O que ele vai perceber, se não você induz para ele perceber? Que a função completa, que digamos, ax quadrado mais bx mais c, é que a função ax quadrado mais bx, ela uma parte nessa função aqui, ó, completa, ax quadrado mais bx mais c, ela é a função anterior, né, a ax quadrado mais bx, deslizando de acordo com c. Então, tipo assim, você pega a função ax quadrado mais bx e você, se quiser aplicar o c aqui, a única coisa que vai alterar, no caso aqui, seria o quê? Você pegar e deslizar essa função. Então, você pode ter uma função aqui, por exemplo, né? Vou colocar aqui o c igual que é zero. E aí você mexeu aqui, vamos mexer aqui no a, vamos colocar um a aqui, por exemplo, 2,1, um b igual que 3,8, e aí você deslocou aqui o vértice dela. Então, se você quiser mexer com o C, você vai deslizar isso aqui na vertical. Então, isso aqui fica muito tranquilo para você trabalhar, se você tiver uma função... Agora, eu vou voltar lá no slide. Se você tiver uma função... agora, o problema é que eu tenho que apresentar de novo, né? O slide. Parar essa apresentação, que é o que vai tomar tempo. Tela inteira. E aqui eu devo abrir o slide. É isso? Estão vendo o slide agora? Sim. Ok. Pronto. Gente, então aqui, ó, para dar uma continuidade, eu vou deixar o slide, que vai ser bom que você vai... eu espero que vai ficar claro, porque o tempo realmente é muito pouco para falar de tanta coisa interessante, tá? Mas aí qualquer coisa eu vou estar à disposição para a gente conversar depois também. É interessante esse slide aqui, né, que é de onde surgiu a ideia lá.
de Galileu Galilei para chegar nos quadrados lá, que ele percebeu, né? A questão dos intervalos, que era a soma dos primeiros ímpares para chegar no quadrado. Infelizmente, vou ter que pular isso aqui. Essa parte aqui foi a parte que eu explorei lá na sequência didática lá do GeoGebra. Nesses 9 minutos faltantes aqui, vamos ver se eu completo a ideia que eu deixei ali, sobre a forma de você trabalhar uma função quadrática, né, que é a minha preferida, né, que eu gosto mesmo, que me ajuda muito no trabalho, é essa canônica. Trabalhar a canônica aqui é interessante, né? É a melhor forma para você trabalhar, que ela vai fornecer várias ideias para o aluno. Mas eu vou ligar aqui. Eu até fiz aqui e tampei o negócio aqui, né? Que eu estava pensando nisso agora, eu até tirei foi foto do negócio aqui para comentar com vocês, que é o seguinte: outra contextualização possível para problemas de máximos e mínimos é pensar sobre preço de produto. Por exemplo, imagine que uma empresa vende mensalmente 200 unidades de um produto a R$ 80 cada, proporcionando um faturamento bruto de 16 mil. Observou-se que para cada real descontado no preço, eram vendidos 10 unidades a mais por mês. Todo mundo aqui que trabalha função quadrática sabe que esse problema, né, aparece sempre, sempre, sempre quando você trabalha lá com os alunos. Então, calcule o desconto que proporciona o maior faturamento possível e qual é esse faturamento. Mais uma vez, aí tem que enfatizar, né, o vértice da função, o máximo e o ponto de máximo, ou o mínimo e o ponto de mínimo. Aqui, no caso, de máximo, né? Está querendo saber o maior faturamento possível. Então, está querendo saber o máximo. Então, o que acontece? Quando você monta a função, vou pegar isso aqui primeiro, ó, eu não sei se ficou muito claro, eu acabei fazendo isso aqui agora, por último, porque eu até esqueci que a gente não poderia estar interagindo, né? O professor tem essa mania de estar interagindo na lousa, eu até esqueci desse, mas como é que eu vou mostrar a ideia só falando, vai ficar complicado. Aí fiz aqui rapidinho a tinta e tirei a foto e postei aqui. Mas é isso, então você tem uma equação, né? Monta a equação lá com a venda e com a arrecadação. O fato é que você chegou na F aqui, que é 16 mil menos 200x. Aliás, vou já pegar ela resumida aqui, ó, menos 10x quadrado mais 600x mais 16 mil. E aqui você tem que seguir viagem. Então, qual é o caminho que os alunos geralmente deverá fazer se você não trabalhou nada com eles assim? Ele vai pegar isso aqui, vai pegar o valor de A, de B e de C, vai jogar em Bhaskara e achar, ou não, né? Ele já decorou que o x do verso é menos B sobre 2A, e aí depois ele vai colocar aqui. Agora, é interessante quando ele, por exemplo, ele tem aquela ideia lá da sequência didática e ele vai, separar aqui em duas funções. Ele pode pegar uma função auxiliar aqui como sendo menos 10x quadrado mais 600x, porque ele vai ver rapidamente isso. Essa função aqui é aquela penúltima que a gente trabalhou. Então, ela já vai dar né, o zero da função. Se você trabalhou, já vai enxergar aqui um zero, né? Ele vai fatorar ela aqui também, ele vai ver, né, pela a propriedade do produto nulo, que um x é zero e o outro é 30, e que é 60, na verdade, né? Um x é 0, o outro é 60, são as raízes lá, né? Porque aqui você vai pegar x menos 10x que multiplica x menos 60, então um x é 0, o outro é 60, e aí eu coloquei 600 aqui, mas é 60, e aqui vai ficar a média, né? A média aritmética diz que vai ser 30, de 0 a 60 vai ser 30. Esse já é o x-verso, onde vai passar o eixo de simetria da parábola, e aí quando você vai na função aqui de
da G, por exemplo, né, que eu coloquei aqui como uma função auxiliar, menos 10x² mais 600x, você vai calcular o F de 30, que você vai chegar em 25.000. Então, você não precisa trabalhar aquela coisa do delta, aquela confusão toda lá. É só você pegar aquela parte lá da função que você trabalhou antes, porque a diferença dessa com a completa que você tem aqui é só que ela deslizou para 16.000. Então, você pode também trabalhar aqui calculando, né, o x do vértice aqui, que você vai achar 9.000, e depois você vai somar com 16.000, que vai dar 25.000. E a outra forma interessante para você verificar aqui é se você, que é mais sustentável e não vai ficar só para encontrar um valor máximo, pode ser qualquer coisa, inclusive demonstrar a fórmula que eles usam, que eles dizem que é de Bhaskara e tal, e também é simplesmente completar um quadrado. E a forma canônica é só completar um quadrado, né? Você tem a forma canônica dela. Não é coisa difícil. Eles já deveriam ter aprendido o completamente quadrado lá no 8º ano, quando eles vão trabalhar lá os produtos notáveis, mas se não, eles já conhecem, quase 100% dos alunos já conhecem o quadrado da soma de dois termos. Eles já vêm com isso, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Eles vêm prontinho. É só completar o quadrado aqui, que não é, né? É só ele visualizar aqui, para completar o quadrado aqui, ele teria que achar o termo que completa, que esse termo que completa ele vai concluir que é a metade do número que está acompanhando o x elevado ao quadrado. Aqui, por exemplo, você pode completar e você vai achar a equação já na forma canônica, que já vai te informar o x do vértice, que é o ponto de máximo, que é 30, e o valor máximo dela, que é 25, só de olhar para ele. E aí você tem uma coisa sustentável, uma coisa que você pode estar trabalhando com mais detalhe, né? Desculpa uns errinhos aqui, né? Que eu fiz agora correndo e não vi, quando eu fui dividir aqui, ficou coloquei os 600, que seria os 60, enfim. Porque aqui é 60, né? Aí a metade de 60 é 30, 30 ao quadrado é 900, então é esse aqui completa, e aí você tem que somar e subtrair, juntar aqui, que vai dar menos 900 com menos 1.600, que vai dar menos 2.500, e aí quando você tira daqui desse colchete, você vai multiplicar por menos 10, o que vai dar mais 25, né? Ficou esse errinho aí, depois vocês dão uma olhadinha direitinho, porque tem alguns errinhos aqui, depois a gente conversa, qualquer dúvida que vocês tiverem. Beleza, gente? Então fica a dica aí, né? Quem ainda não usa o GeoGebra nas aulas, experimente a utilizar. Quem não usa a função, a forma canônica, passe a usar, porque é muito interessante, ajuda muito, é muito sustentável, trabalha tudo da função, são muitas informações que você vai tirar dali, e amplia a visão do aluno para outros problemas, para outras situações, para que esse negócio de ficar decorando fórmula, justifica a fórmula de Bhaskara, para achar as raízes ali, só de você ter ela na forma canônica, você olhou, você já sabe se ela tem raiz, se ela não tem, enfim. E daí você pode ir para álgebra, se você quiser, trabalhar com delta, esses negócios aí, mas eu acho que antes essa compreensão é interessante. E é isso, o tempo é pouco, espero que eu tenha contribuído e conto, né? Acompanhei, apesar de eu não estar respondendo os comentários de vocês, até gostaria, mas às vezes essa semana está sendo muito corrido, mas eu estou lendo, estou gostando do que vocês estão escrevendo, estou achando a participação de vocês interessante, né? E gostaria de continuar pedindo para que vocês não deixassem acumular, né? Essa semana eu não sei falar em números, se todos, 100%, mas eu achei um bom número de participação. A professora Denise é mais apta para falar, mas, assim,
Gostaria de continuar pedindo para que não deixe acumular, são assuntos interessantes, bons, e está agora na discussão, estou à disposição também, se direcionar a mim, eu vou estar respondendo sobre qualquer dúvida, e continue participando. De novo, né, não consegui colocar a página para vocês visualizarem, mas o professor Alexandre já está tomando conta aí, logo, logo, se já não tiver, já vai estar. E já está isso. Disponível. Ótimo, muito bom. Então é isso, gente. Conte comigo qualquer coisa, estou à disposição. Pode começar, né, a discutir no fórum agora das funções polinomiais, e estou aberto a sugestões e qualquer coisa que vocês quiserem, e se eu puder ajudar em outra coisa, eu vou estar aí. Beleza? Tenham uma boa noite e um bom descanso nesse resto de noite agora. Beleza, gente?